Senhores vereadores, quero cumprimentá-los, cumprimentar nossos colegas que estão nos acompanhando pela TVL e também em plenária, nas redes sociais. O assunto não poderia ser diferente, a falta de água que persiste e persistiu esse final de semana, deixando várias pessoas realmente muito irritadas, muito bravas, inclusive nós que também sofremos com a falta d'água. Mas o que me incomoda, o que me incomodou, foi a forma como a prefeitura, a forma como o SAMAI, o próprio presidente do SAMAI, trata essa questão, ou seja, nas entrevistas de rádio, a forma como ele se expõe, realmente um total descaso e um deboche com relação à população. E eu vi algumas mensagens que foram mandadas, inclusive, para ele também, a forma como ele responde, enfim, um descaso e um desleixo com relação à população. E a população indignada, que obviamente ela quer água na torneira, mas nem o simples... ele poderia ter um pouquinho de humildade e assumir alguns erros, mas principalmente dizer como anda a questão da ETA 5. Eu passei por perto, a gente observa que com poucos funcionários, aquilo deveria ser prioridade deste governo, deveria ser urgente, deveria chamar a empresa e fazer uma força-tarefa, se organizar para que fosse entregue o mais rápido possível para poder ajudar as pessoas. Aí a gente observou, inclusive, sei lá, se usam a imprensa para passar esse tipo de informação, mentirosa, inclusive, dizendo que simplesmente estava resolvido, estava retornando a água, quando é mentira. As pessoas continuavam reclamando e continuam reclamando com a falta de água. Então, um descaso total. Se a gente puder olhar aqui, Ari, se puder fazer a gentileza, a mensagem da ouvidoria seja um descaso, um deboche. Isso quando a pessoa conseguir uma resposta, aqui as pessoas vão, bom dia, como pode lhe ajudar? Até o momento não recebemos nenhuma informação da falta de água ou rede fechada na manutenção nessa região, ou seja, a região inteira faltando água. Poderia verificar se o registro Cavalete está totalmente aberto, ele precisa estar na vertical, ou seja, obrigado, Ari, isso é um deboche, ou seja, está faltando água na região, a ouvidoria, quando consegue? Se for tentar ligar, as pessoas até estão desistindo de ligar, porque com certeza um número enorme de pessoas não conseguem, aliás, não conseguem avisar, às vezes, um vazamento de água. E a gente viu isso, vazamento de água pela cidade, faltando água na torneira, a pessoa passa próximo, vê um vazamento de água próximo à sua casa, tenta ligar para a ouvidoria, não consegue, quando tenta encontrar, ou pior, ouvir do presidente do SAMAI questionando e falando, mas como é que está a capacidade reservatória? Você tem caixa? Vou enfiar uma caixa na cabeça dele, que é isso que as pessoas têm vontade de fazer, porque é um absurdo. Pessoas que, inclusive, têm lá o seu reservatório, tem mais de uma caixa com 1.000 litros, que para, às vezes, uma família pequena, que é o suficiente para uma semana, que não durou uma semana, como vai durar? Você pode ter o maior reservatório de água suficiente, mas não adianta, se fica 4, 5, uma semana faltando água na rede, como é que vai sustentar e como é que vai abastecer isso? Então, o mínimo que ele deveria ter é respeito. Segundo, como vai ser resolvida a questão da falta de água e principalmente o respeito com relação à ouvidoria na resposta para o cidadão que está lá pedindo, exigindo o mínimo. Ele paga seus impostos, ele paga a tarifa de água tão caro para que possa estar lá. O mínimo que ele quer é que um presidente vá para a rádio, vá para os meios de comunicação e diga a verdade para as pessoas, assuma os seus erros, assuma o erro da incompetência, da falta de gestão por pauta dessa prefeitura. Acabou outubro agora, prefeito, para de ficar aí desfilando na Rua 15 e vá trabalhar, vá fazer alguma coisa para agilizar o mais rápido possível, para colocar água na torneira das pessoas. Fale com o seu presidente. Aliás, o novo governo, que embora esteja em um período de transição, já deveria estar preocupado com relação a isso, para saber quem será o próximo substituto, mas também entendendo o que está sendo feito até agora. Quero aqui explicações que venham a público e diga em que passo anda aquela ETA 5, construção da ETA 5, que é tão importante ter licitação. Quero saber como é que está com o número de funcionários que lá está. Desculpa, mas não vai terminar nunca. Parece que a previsão é para terminar em abril. O vereador Alemão já lhe concede uma parte, mas acho muito pouco provável. Ou seja, olha o tamanho do descaso. Eu entendo que é um governo, enfim, de baile, que está indo embora, mas algumas peças vão ficar ali. Então, eu não entendo esse descaso com a população que sofre tanto. Concedo uma parte ao meu colega vereador Alemão e também ao meu colega vereador Diego Nazato. Com autorização do orador, ou sem a parte vereador Alemão e também o vereador Diego Nazato. Vereador Gilson, nós temos uma lei federal
tá? Eu não entendo onde é que está o nosso Ministério Público de Blumenau. Existe uma lei federal que diz o seguinte: quando a empresa não fornece, tá, a água, ela não é obrigada a cobrar a taxa. Então, eu tenho 4 dias faltando água no Fidelis, na escola agrícola, tá? Eu recebo 3 cúbicos, pago 10 e mais 11 de esgoto. Isso é enriquecimento ilícito, tá? E tem uma lei federal que diz o seguinte: Brusque conseguiu e Navegantes também conseguiu. Então, assim, ó, Samai não fornece, então cobra só o consumo, tá? E aqui não. Então, o dinheiro está entrando assim de burras, tá? Assim, ó, coisa de louco que entra e não se faz nada. Não adianta nós botar mais caixa d'água se não tem produção de água, está comprovado. Nós temos um sistema incompetente, infelizmente é isso. E quem vai pagar vai ser o povo. Concedo na sequência, vereador Diego. Professor Gilson, realmente a construção dessa nova ETA é mais do que necessária, é urgente. Espero que realmente cumpram com o cronograma de implantação desses módulos. Sou um pouco cético, acho que estão se apressando e vão fazer alguma bobagem, mas eu fico preocupado com 2 questões. Primeiro, essa empresa que está responsável pela instalação dessa ETA já incorreu em problemas na Vila Itopava. Ali a gente teve problemas com essa empresa. Será que ela está fazendo um serviço que também vai gerar problemas? Inclusive, eu tomei conhecimento de que o segundo colocado nessa licitação ofereceu um preço muito diferente desse. E tudo me leva a crer que a empresa que está construindo essas novas ETAs está fazendo um preço muito baixo. Então a gente tem que se aprofundar nessas questões do contrato, da licitação, para ver se essa empresa tem condições de operar essa ETA, ou se a gente vai criar um passivo ainda maior. E mais do que isso, não adianta a gente ter produção de água e não ter condição de distribuição dela. A maior parte das nossas adutoras são dos anos 90 e precisam ser redimensionadas, principalmente na região norte, senão logo logo a gente vai ter adutoras se rompendo. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização, ou senhor parte vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, é lamentável a gente ter que toda sessão e recorrente a gente está debatendo o mesmo assunto, a falta de água em Blumenau, na comunidade, em várias ruas, morros, diversas reclamações, é todo dia a mesma coisa, a novela continua, essa questão da falta de água. Eu apresentei um projeto aqui, inúmeras vezes não passou, que é o Tarifa Justa, vereador Alemão, que justamente falava sobre a pessoa pagar só o que consome. Infelizmente, disse que era inconstitucional, não teve jeito, a gente insistiu, tarifa justa, não passou aqui na Câmara de Vereadores, nós tivemos essa iniciativa, a pessoa pagar apenas o que consome. Mas, enfim, hoje, independente disso, pagando até o que não consome, na verdade, nem assim tem água. Paga o que não consome na fatura, e nem assim tem água na torneira. É um absurdo. Então, realmente, nós temos que levar informações para a comunidade, mas não se tem. Estamos aí na expectativa, de mais uma vez, de ter a convocação aí do presidente vir a esta casa aqui, mas que venha com resposta, porque, desculpas, a gente já está de saco cheio. Obrigado. Presidente, 2 minutos para que eu possa... Vereador, em virtude do 3 a par, 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. E sabe o que me incomoda? É que o prefeito vai embora, provavelmente esse presidente Samai também vai embora, e não vão ser punidos no seu CPF. Eles deveriam ser punidos por todo o transtorno que causaram para a população, no seu CPF, por sua incompetência, por sua inoperância. As pessoas pedem, inclusive, punição ao Samai, mas punir o Samai é punir nós mesmos, porque nós vamos ter que pagar essa conta. Então, a punição tem que ser no CPF desses 2 cidadãos que são responsáveis pela falta de água na nossa cidade. Eles têm que ser punidos por isso, porque foram eles que causaram isso. Foram eles que, de forma inoperante, deixaram o Samai chegar a este ponto, como falou aqui o vereador Diego Nazato, que desde a década de 90 não foi feito investimento nessa redistribuição da rede. Então, isso aí é absurdo. O que acontece com o Samai? Nada. Ele deixa de servir água para a população e não acontece absolutamente nada. Nada. Nós tentamos aprovar aqui também, eu e o vereador Tuca, tentamos aprovar aqui uma lei de sim, se não paga, só paga aquilo que vai consumir. Ou seja, o Samai precisa sentir, lógico, o Samai não, mas precisa ter, a população precisa ser ressarcida. Lógico que ela quer, óbvio que ela quer a água na torneira. Mas se ela não tem água na torneira, alguém precisa ser penalizado, porque a população já está sendo penalizada. Quem tem que ser penalizado, sim, é o prefeito, é o presidente do Samai, é o próprio Samai, que vai deixar de arrecadar para que o mais rápido possível seja feito os investimentos.
Isso não pode acontecer, a população não pode ser penalizada, a gente está toda semana batendo aqui, toda semana está brigando, infelizmente, o pior é a displicência da forma como ele apresenta na rádio, na fala, e tem que vir aqui na Câmara, ele que não me venha com essa displicência aqui, que vai dar ruim para ele, porque ele precisa sim dar devida satisfação, precisa sim mostrar à população que vai ser resolvido o mais rápido possível e vai ter água na torneira das pessoas. Obrigado, presidente.